Agora, a 1xBet também é parceira do canal AV+. No primeiro comentário fixado, você vai ter a oportunidade de fazer o seu cadastro. Faça um pequeno depósito e coloque a palavra promocional AV. Isso, AV. E você vai ter a aposta dobrada. Manda ver para você ganhar dinheiro agora também aqui no canal AV+. Tanto no Mais Comentários como no Faísca Tá On. Eu conto com você. A 1xBet é nossa parceira também aqui. Faça seu cadastro, dobre a sua aposta e ganhe dinheiro. Bom dia, turma boa do canal AV+, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês. São 2h30 da manhã, eu tô gravando esse vídeo que vai ao ar, está indo agora pela manhã de segunda-feira, porque eu deixei passar muito jogo, deixei passar muito tempo para poder esfriar a cabeça, tomar um suco e poder analisar o que tem acontecido com o Vasco, e eu vou dividir em dois prismas. Eu vou começar pela questão técnica, pela questão do jogo em si, por tudo aquilo que cerca o Vasco na Série B. O Vasco fez um bom jogo contra o Cruzeiro, melhor do que fez contra o CRB, que também não foi ruim. Com mais intensidade, com mais futebol, competitividade, mais cara de Fernando Diniz nos primeiros tempos das partidas. No segundo, o time caiu demais, é um time mais velho, o Diniz tem optado por jogadores mais veteranos e o time caiu demais. Dá muito campo para o adversário, foi assim que cedeu o empate para o CRB e foi assim que cedeu o empate para o Cruzeiro. Mas é um time que, com uma semana de treinos, a gente consegue chegar a uma conclusão que seria um time capaz de subir, sim, se jogasse a competição toda assim. Mas aí vem a questão do planejamento, daquilo que foi planejado para todo ano. Talvez as escolhas tenham sido tardias. Fernando Diniz, não vou dizer por questão de oportunismo, foi tardio, mas é uma semana só. Mas o Nenê, por exemplo, trouxe um toque de qualidade que alguém pode notar mais cedo que haveria condição de contratar um jogador desse nível. E que o Nenê, pela ocasião de negócio, saiu do Fluminense, poderia agregar. O Vasco é um time que contratou 10 jogadores, nenhum dos 10 jogadores que, não, esse eu quero, esse aí eu gosto. Talvez o Vanderlei, porque é um goleiro já conhecido, que brilhou muito no Santos principalmente, jogou muito no Curitiba, no Grêmio teve altos e baixos, mas é um goleiro reconhecido há 4, 5 anos como o melhor goleiro do Brasil. E pela saída do Fernando Miguel, que estava muito desgastado, não dá pra gente dizer aqui, eu queria que o Fernando Miguel ficasse. Mentira. Não. Sem o Fernando Miguel precisava contratar um goleiro. Mas aí você mantém o Castan, você descobre durante o Campeonato Carioca uma ótima revelação, que é o Matias Galarça, jogador paraguaio, que todos pediram, você pediu para contratar. Você tem um artilheiro que, apesar da temporada 2020 terrível do Vasco, ele foi muito bem, que é Germancano. E aí você precisa reforçar. E você traz jogadores que, para um esquema de Série B, só se eles estiverem muito pressionados, com um treinador que pegue no pé. Que não foi o caso do Marcelo Cabo, que de forma decepcionante, muito pelo comportamento dele, isso aí é claro, é óbvio, o Lisca não deu certo, e chega o Fernando Diniz de uma maneira mais solícita e educada, mas que cobra muito dos jogadores. E em uma semana, o Vasco jogou bem. Esse Vasco que jogou ontem, esse Vasco que jogou contra o CRB, estaria lá em cima, brigando com Curitiba, com Goiás, com Botafogo, virtuais clubes que já ascenderam a primeira divisão para o ano que vem, na minha opinião. Mas foi tarde que alguém pensou em, de repente, trazer um treinador que pudesse. Mas aí eu não vou imputar culpa em quem está lá, porque os outros dois treinadores também se colocava muita esperança, muita expectativa. Mas nos jogadores, não. Por exemplo, estamos a 10 dias do encerramento na janela e o Vasco não tem um lateral esquerdo de ofício, porque o Zeca não é um lateral esquerdo. O Vasco não tem um zagueirão para jogar ao lado do Leandro Castan. Mas o Vasco não tem dinheiro. Aí vale a expertise de quem comanda. O Alexandre Pássaro fez várias contratações, muitas delas baseado na grife e no retorno. Claro, tá chegando, tá entrando no Vasco agora, não quer ser impopular, trazer um jogador, vai trazer o Chay. Mas eu já falei isso aqui, nós torcedores, vocês principalmente, têm esse direito. Quem comanda não pode ter. Quem comanda tem que ter sangue frio, tem que saber peneirar bem o jogador, seja da Série B mesmo, seja da Série C até, ou até da Série D. Jean Faísca falou ontem do Bangu,
de Felipe Maestro, com 2 volantes muito bons. Quem sabe buscar um jogador assim? Ah, mas a torcida não vai gostar. Quem comanda não pode pensar na repercussão popular, não pode fazer futebol olhando para a rede social, porque senão dá nisso. Você contrata jogadores que aparentemente dão para o gasto. A vitória em cima do Flamengo no dia 15 de abril fez mal a esse time, fez mal. Fez mal a nós, porque nos enganou, porque mostrou um time que foi competitivo naquele jogo, mas que não conseguiu dar continuidade. Mas o Vasco jogou bem, o Vasco mais uma vez foi intenso no primeiro tempo, não deixou o Cruzeiro jogar. O goleiro Fábio, extraordinário, grande goleiro que a torcida do Vasco pega no pé por algumas declarações, mas é um goleiraço. Um time intenso, jogando pelas pontas, Morato jogando muito bem, o lado esquerdo floresceu, com o Riquelme chegando. Não foi uma partida excepcional, mas dá a opção da profundidade. Você tem Marquinhos Gabriel com muita qualidade no meio, fazendo o jogo fluir ao lado do Nenê e do ótimo Andrei. E você tem uma zaga que, bem, o Cruzeiro tinha 2 centroavantes pesados, 2 jogadores que no corpo não estavam tendo tanta facilidade, principalmente com o Castan, porque o Graça não ganha de ninguém no corpo. Você tem o Léo Matos mais preso para ajudar e o Riquelme com dificuldades no 1 contra 1 por conta do seu físico, que aliás é um outro aspecto que a gente levantou ontem. Ninguém consegue fazer o Riquelme crescer, ganhar corpo, não dá. Mas aí o Vasco faz 1-0. Na pressão, no ótimo lance do Morato, o Cano antecipa, a bola bate na trave e o Nenê vem e faz o gol. Volta o segundo tempo e os mesmos erros de Maceió. O time se retrai, recua demais. E para quem tá vendo o jogo, é claro, vai tomar um gol, vai tomar sufoco. É bola salva pelo Léo Matos de canela em cima da linha, é chute de fora da área que o Vanderlei bota para fora e a bola parada, que é uma tragédia. E não é culpa do Fernando Diniz, não é culpa do Lisca, não é culpa do Cabo, já é um problema antigo, porque esses jogadores que estão aí não conseguem fazer uma marcação. Você vê o lance do Cruzeiro, do gol, os zagueiros do Vasco todos longe, todos sendo surpreendidos por um primeiro toque na primeira trave. Que óbvio vai acontecer. Há uma antecipação, uma raspada, e o Ricardo Graça, por exemplo, e o Valber estão atrás do Ramon, quando deveriam estar juntos, um dos dois grudados, torcendo dentro de campo, para que a bola não sobre e que ele faça o gol, porque na sobra ele acaba fazendo o gol. E a gente acaba tomando um gol de empate mais uma vez nos acréscimos. Aconteceu um fato inusitado durante a partida, que aí é a parte da gente comentar, porque foi uma falha terrível da TV Globo na transmissão do Premier. O jogo teve o segundo gol do Daniel Amorim e em momento nenhum foi informado que o gol foi anulado. É como se o Vasco vencesse por 2-0. Isso foi seríssimo. Mas isso é a parte. Porque o VAR deu ou não o ok para que o gol fosse anulado, admitindo uma mão do Gabriel Pé, que a gente não vai discutir aqui se foi ou não foi. Enfim, eu não cheguei a uma conclusão. Mas deu, gente. Não adianta a gente ficar reclamando de arbitragem para sempre aqui. O que não pode é quem está dentro do campo saber que está perdendo uma oportunidade de ganhar 3 pontos e entregar. De novo. Porque se eu sou zagueiro do Vasco, eu estou envergonhado. Porque bola na área, aquela máxima, bola na área não altera o placar, no caso do Vasco, não. Bola na área altera e muito o placar. O Vasco é uma vergonha. Os jogadores de defesa do Vasco deveriam ter vergonha. Vanderlei passa um péssimo momento. O Ricardo Graça é um jogador fragilíssimo. Fragilíssimo. Que decepção desse jogador. Jogador de uma fragilidade física, de percepção de jogo absurda. Leandro Castan se multiplica dentro de campo, não pode marcar por 3, 4. Posicionamento errado, posturas erradas de um time que entrega mais uma vez 2 pontos. E aí a gente tem essa discussão da classificação, que a cada dia fica mais difícil, apesar do time ter melhorado. Mas o que adianta melhorar se não ganha? Se não ganha, há uma culpa grande imputada. O jogo de ontem, o jogo do CRB, não adianta a gente dizer, não, fulano é culpado. O sistema defensivo do Vasco é culpado. O Diniz não é, porque está tentando, vai tentar ajustar, tem uma semana de trabalho. Agora, isso passa muito pela montagem do elenco. Como esse elenco foi montado? O Vasco contratou um zagueiro como o Valber e no dia seguinte o treinador que o indicou pede demissão. E aí o treinador novo não conhece, como não conhece o equatoriano John Sanches, e não bota para jogar, porque é um estilo totalmente diferente daquilo que ele entende como futebol. Mas alguém contratou, alguém foi em cima, alguém referendou. Porque mais que o jogador não seja do estilo, se ele é bom e arrebenta nos treinos, o treinador bota.
Mas ao que parece o John Sanches não é essa bola toda, não é esse jogador especial todo. E aí a gente fica refém, porque faltam 10 dias, o Vasco continua. Lembra que eu falei lá no início? Sem lateral esquerdo, sem um zagueirão, sem um volante, porque contratou 3 jogadores, um zagueiro como Hernando, Michel e Rômulo, que não jogam. O Rômulo até estava no banco ontem, mas ficou no último jogo fora. Jogadores que são pesos mortos dentro do Vasco. Pesos mortos num elenco que precisa brigar. E aí que coloca os garotos. Que aí vem a questão da imaturidade, dos garotos que não têm condição de ter controle psicológico, como o Bruno Gomes, como o Peck, que erra todas as bolas. Parece que está inseguro do gol que perdeu contra o CRB. Inclusive o lance do Daniel Amorim, ele toca errado a bola, o Daniel Amorim que corrige. Cai toda hora. É uma base frágil, principalmente aqui, ó, na cabeça. Então, eu que já achava que estava muito difícil, para mim, só falta selar, porque são 13 jogos e com essa sequência de insucessos do Vasco, 9 vitórias, eu acho muito complicado. E aí vem o segundo aspecto que eu quero discutir, que pode ser uma tolice, mas eu gostaria de falar, se vocês me permitirem. Eu acredito muito em lado espiritual das coisas. Acredito muito em cargas, em poder da mente. O Vasco, eu dei uma informação uma vez sobre isso no canal, eu recebi uma informação de que uma vez foi um desses aí, pai de santo, vamos lá, um desses que tem essa questão da espiritualidade bem aflorada, descobriram bonecos vudus enterrados no campo, sapos, tudo isso. Se isso é verdade ou não, é uma discussão que eu não quero ter aqui, porque eu respeito a religião de cada um, eu respeito a crença de cada um, mas eu acho que a energia é muito negativa. O Vasco é um clube muito negativo, o Vasco é um clube carregado, é um clube pesado. Você chega nos últimos anos em São Januário, você sente aquele clima pesado, aquele clima ruim, que você sabe como é que é, você que vai a estádio de futebol, você que vê jogo, você sente quando o clima tá legal. E o Vasco tá carregado, tá pesado. Ah, Flávio, mas isso não influencia jogo. Também acho. Eu acredito muito na fé das pessoas, sou muito temente a Deus, mas acredito no trabalho, acredito na competência, na persistência. Mas eu acho que, como diria meu mestre Antônio Lopes, se você não tiver um pouquinho de sorte, você chupa um picolé e pega uma pneumonia. Você sai de casa, atravessa a rua e morre atropelado. Também há uma necessidade de ter um pouquinho de sorte. Acho que a sorte acompanha os competentes. Acho que a sorte acompanha quem trabalha. Mas você precisa ter um pouquinho de estrela. E o Vasco hoje é um clube apagado, sem estrela. De uma gestão que entrou tentando melhorar e não vai. De uma gestão que pegou um futebol da gestão anterior muito ruim e que conseguiu o incrível de fazer pior. O Vasco passa a pior crise da história dos seus 123 anos de vida. Uma crise sem precedentes. Um time à beira de um ataque de nervos, um clube que provavelmente não vai subir e vergonhosamente vai permanecer na Série B. O que isso traz de esperança para um torcedor? E aí o meu recado é para você, torcedor. Porque eu me incluo nisso. Por mais que muitos de vocês às vezes reclamem de mim, me xinguem, falam e me chamam disso, me chamam daquilo, e eu fico muito chateado com isso, fico muito triste, porque sinceramente acho que não mereço isso, não mereço, porque eu sou muito Vasco, sou uma pessoa que abriu um canal para poder dar a vocês informação, coisas que vocês não tinham, e eu sinto das pessoas ódio em alguns momentos. Eu fiz um comentário no Arquibancada do último sábado sobre a postura dos meninos do Vasco, sobre a forma que esses meninos são criados numa bolha, porque eu vivo o dia a dia, eu entendo, eu sei como é que é isso, e eu já trabalhei com isso. E houve um rapaz que me disse que eu sou um arrogante, que eu sou uma pessoa desprezível, como é que eu vou dizer isso de um jogador, como é que eu vou analisar isso? Eu sou pai de família, cara, eu entendo jovens, eu sei o que eu tô falando, e aí eu ouço isso e isso me entristece, e aí vem junto esse monte de coisa do Vasco. Tudo isso é energia negativa. Tudo isso passa porque cada um daqueles 300 que tiveram ontem em São Januário, cada um tem uma carga negativa porque são torcedores do Vasco que carregam uma carga negativa e que eu fico com dó deles, porque pagaram uma nota, torceram, foram brilhantes, representaram a torcida do Vasco, sim, e saíram frustrados.
E ainda xingados por alguns que estavam do lado de fora, eu soube disso, dizendo que eles eram coxinhas, que eles eram da elite, que eles eram apoiadores da gestão, porque a própria torcida do Vasco briga entre ela, porque a torcida do Vasco se odeia. Os vascaínos se odeiam. Os vascaínos estão à beira de um ataque de nervos. Muitos vascaínos estão felizes com o que está acontecendo, porque querem ver o caos. E muitos vascaínos estão desligados, estão fora, estão preferindo fazer outras coisas. E se isso não te preocupa, você estando de que lado for, você não gostando, porque eu não entendo o lado. Todos somos Vasco. Todos gostamos do clube, todos somos apaixonados por esse clube. E eu acho que isso precisa mudar. E eu acho que enquanto essa energia negativa estiver presente... E olha, eu vou dizer mais uma vez, eu não quero que ninguém diga que mas agora a culpa é da torcida então, que absurdo. Eu não estou falando isso, gente. Sejam também mais inteligentes na análise, entendam mais, ouçam e procurem compreender. Eu estou dizendo que a carga é muito negativa, minha e de todos, todo mundo. A gente fica pessimista, hoje eu estou negativo, eu estou numa carga negativa. Porque no dia que eu estou positivo, as pessoas perguntam se eu bebi. Por que isso? Porque o vascaíno reclama de tudo. O vascaíno não gosta de nada. O vascaíno está chateado. O vascaíno se sente perseguido. O vascaíno se sente ameaçado. O vascaíno acha que sempre roubam contra ele. E isso tudo, para mim, eu acredito, conspira. É contrário. Isso é negativo. E numa hora como essa, qual é o benefício que isso dá? Não quero colocar a culpa nos astros. Não quero colocar a culpa na fé. Não quero colocar a culpa nos santos, nada disso. Mas eu acho que essa carga negativa prejudica. Não prejudica mais do que uma zaga inconstante. Não prejudica mais do que uma gestão que forma um time ruim. Não prejudica mais do que deixar na mão de um jovem, por mais promissor que seja, a administração do departamento de futebol todo sem uma única ajuda. Um jovem que pode estar ano que vem em outro local e o Vasco fica. E nós ficamos aqui. A gente pode achar que os astros não estão conspirando a nosso favor. Quantos de nós olha para o céu e diz, meu Deus, por quê? Quantos de nós não dizem, por que comigo? Sempre achamos que a culpa é nossa. Tenha certeza, Deus é por todos. Deus está ao lado de todos nós. Deus cuida de todos. Mas ele não pode resolver todos os problemas, inclusive se o Vanderlei não chega na bola, se o Graça não marca em cima, se a defesa toma 29 gols no campeonato da Série B, se as gestões do Vasco são temerárias, são terríveis, são gestões ruins há anos e anos e anos e anos. Não coloquem a culpa em Deus. Não coloquem a culpa nos santos. Mas olha, eles andam meio chateados com o Vasco, porque a gente também não está ajudando. Porque o destino, a gente é que faz. Já dizia a música. E o nosso destino, a gente está traçando de uma maneira muito torta. E muito triste, acima de tudo. Volto a dizer, como eu falei na quinta-feira, depois do jogo do CRB, queria muito chegar, aliás, na sexta-feira, chegar aqui e dizer, olha, tá tudo bem, vamos lá. Mais uma vez eu peço desculpas. Não sei esconder meus sentimentos, mas procuro colocar para vocês o seguinte, continue acreditando, tenha fé. Apesar de Ricardo Graça, apesar de outros jogadores, Léo Jabá e tantos outros que não andam, jogadores que não andam, de todos aqueles que passaram pelo Vasco, o Papai do Céu está sempre olhando pra gente, pode ter certeza disso. Não coloquem na fé ou na ausência divina a culpa pelo momento do Vasco. Que a carga negativa mas quem tem competência, quem tem trabalho, consegue melhorar. Não é a arbitragem sempre, não é o VAR sempre, não é uma emissora de televisão que não informa o resultado que é a culpada. Culpado é quem entra em campo, culpado é quem gerencia, é quem faz a gestão. Culpados são eles. Eles é que precisam dar resultado. Eu acredito? Não sei. Vou bater um papo com Deus. De repente ele me dá alguma resposta mais positiva e eu conto para vocês. Fiquem com ele, porque ele é o único caminho, é o melhor caminho de todos. Sexta-feira tem mais Vasco e Brusque. Vamos rezar. Tchau. Boa segunda.